levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Então, nós vamos começar agora o nosso ensino em Salmos 139, né? Então, para que nós tenhamos progresso na vida espiritual e também em outras áreas da nossa vida, nós precisamos entrar na presença de Deus, e é Ele que vai fazer isso. É o próprio Deus, Ele prepara, Ele nos prepara para nos dar. Tá certo? Deus não vai fazer você funcionar no seu chamado sem te preparar, ok? E você pode descobrir qual é o seu chamado, qual é o plano de Deus para você, mas você não está preparado. Então, aí é que está o grande erro dos cristãos no corpo de Cristo. Eles recebem uma palavra de Deus para o chamado e já saem. E nunca ficam na presença de Deus. Então, aí eles acabam se atropelando. Mas veja aqui no Salmo 139, o versículo 16. Olha só isso aqui. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Atenção agora. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus tem um livro dele, escrito tudo da sua vida. Beleza. Pensa, você tem que... Então, você não pode andar por aí assim. Você vai ter que saber, descobrir o que está escrito naquele livro, porque nós vamos prestar contas disso. E é bem isso que o diabo não quer. Então, existe um livro escrito, o plano de Deus para as nossas vidas, porque é isso que ele acabou de dizer aqui. Agora, este plano só vai acontecer se eu fizer o que Deus quer, que eu seja, como eu falei a semana passada, que eu seja um sacrifício vivo na presença dele. Você não vai ficar preparado para o que Deus quer que você faça sem ficar na presença dele, sem ser um sacrifício vivo, que é Romanos, capítulo 12, versículo 1. Para nós nos apresentarmos como um sacrifício vivo a Deus. Não é isso que está escrito? Então, é isso daí. Nós vamos experimentar. E a palavra de Deus, no versículo 2, diz então que daí nós vamos experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Só se você entrar na presença dele. E você tem acesso. Óbvio, você nasceu de novo. Você tem o Espírito nascido de novo, você tem acesso à presença de Deus, ao trono da graça, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 31, 32. Tá lá, está tudo escrito lá, tá? Então, para tudo isso acontecer, é preciso ter a mente renovada, que também está dentro desse versículo. E quem que renova a mente? Obviamente, é o Espírito Santo com a palavra, mas com a minha colaboração. Estudando a palavra, falando palavra, versículo, você tem que falar, porque tem poder no que você fala. Então, Deus falou e criou todas as coisas. Gênesis, capítulo 1. Ele falou a palavra. Nós temos que falar a palavra para aquilo acontecer. Mas quando vai acontecer? Quando a minha mente for renovada pela palavra. Então, ela é transformada. Eu não posso ser, gente, sabe, uma moldura. Minha vida não pode estar enquadrada numa moldura do mundo, de coisas de homem velho. Não vai acontecer nada. Então, é longe da religião isso, né? Religião ensina isso. Religião é engano. São só coisas aparentes. Você tem que fazer um jugo, você tem que carregar, fazer força. E depois é com a sua oração que você vai dobrar o braço de Deus e ele vai fazer. Não vai fazer. Porque fé não move a mão de Deus, como eu já disse. Fé pega o que está na graça e me dá. A graça está no meu espírito.
Então eu preciso saber o que está no meu espírito. Por isso que eu estudo a palavra. Você tem que sair dessa de não saber nada só de Deus. As pessoas amam Jesus, mas nem conhecem, nem sabem como lidar com Ele. Fica só no plano assim de ouvir falar. E ama, mas só não sai disso, não resolve nada da vida. Está valendo? Então é importante isso que está escrito aqui. Se você puser o foco em Jesus, a sua vida é Jesus, mas como que eu vou pôr o foco em Jesus? A palavra. Entende? Palavra. Se você puser, por isso que você tem que estudar, falar, aquilo vai transformando e enchendo você. Enchendo você, enchendo você. Você vai ter que dar um jeito aí na tua vida, ué, se você quiser mudar a sua vida. Senão vai ser isso daí sempre, acabou? E manobrado pelo mundo, pelas trevas, e não é coisa boa. Você nem sabe que jeito que vai ser o seu fim. E não é para ser um fim ruim, é para ser um fim de glória. Amém? Então, se você puser o foco, a sua visão, o que você pensa, o que você quer, o que você fala, o que você busca, isso é foco. Em Jesus, que é a palavra, tirando tudo isso da palavra, você vai ser uma pessoa estável, equilibrada. Senão, você é uma pessoa desequilibrada. Você não é estável e não pode. É isso bem que o diabo quer. Que nós sejamos igual à onda do mar. Uma hora crê, uma hora duvida. Quer dizer que se uma hora crê, uma hora duvida, o que impera é a dúvida, a incredulidade. Porque a mente não está renovada. Está valendo? Então, isso é ser cristão nascido de novo. Amém? É fácil de entender isso, né? Vocês estão acompanhando? Então, é isso que você tem que buscar na sua casa. Bom, então, o Espírito Santo me ensina tudo isso que foi falado lá no culto e eu não sei. Eu nem sei por onde começar. Passam lá um bom tempo lutando com você e permitindo o Espírito Santo trazer essa oração para você fazer. Você quer fazer 1000 orações, menos a que o Espírito Santo faz. Fala a verdade. Me dá fórmula, me dá fórmula. Aí você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Tudo atividade natural que não tem milagre, nem mudança de vida. E por que você não faz a oração que o Espírito Santo cria? Qual é? Você vai ter que entender isso e deixar se dominar por este poder de Deus. É Deus que está orando por mim. E eu preciso, porque eu não quero essas... Eu quero solução. Você não quer solução? Tudo tem solução na tua vida. Tudo. Só que a solução é você, querido. Porque você é que está no meio do caminho. Mas você não viu, você nem sabe como. Você acha que você está na glória. Porque isso é soberba. Isso é altivez mental. Fortaleza. Porque o eu próprio é o empecilho. Você está acompanhando? Não vai. Porque não é do teu jeito, não é da tua força, porque é Deus que faz. Você é canal, você é servo. Entende isso? Você vai obedecer ordens, visão, direção, comando do Espírito Santo. Agora é outro nível, exatamente. É outro nível. E olha, não é só para você fazer a vontade de Deus, é para a sua vida pessoal. Para as suas intimidades e tudo mais. É para isso tudo. Ele vai guiar tudo na sua vida para você ser feliz. O que você acha? Mas então, é isso que ele está dizendo aqui, que ele tem sobre a nossa vida, tá? Isso porque que nesse livro está escrito tudo, e nós vamos ter que descobrir, mas veja, gente, que, como eu disse, que o nosso eu próprio é o nosso empecilho, e fica difícil, né, da gente fazer a vontade, né? Nem conhecer, mas fazer a vontade de Deus. Nem sei se alguém já tentou, se todo mundo aqui já tentou e naufragou, ou como que é isso, porque é difícil, porque nós temos algo em nós que nós nos achamos suficientes para fazer, capazes. Eu posso. Pode deixar que eu faço, porque você conta com a sua força. Aí é que está o barco furado. Não é com a sua força que você vai fazer nada.
para Deus, é com a força dele. Porque o comando é dele, a visão é dele, a direção é dele, a vontade é dele, o jeito é dele. Não é do seu jeito, é por isso que não sai do lugar que está. Então, é isso aí, tá? E se eu for fazer o que Deus quer? Tá bom, então eu entendi que Deus quer que eu faça isso ou aquilo. Tá. Mas eu vou fazer com a minha vontade. Porque eu nem vou ficar na presença de Deus, não. Não, vou lá, vou ler uns 3 salmos por dia e vou fazer. Porque eu já sei o que é. Então tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso, nunca entra na presença de Deus, não ora em línguas, não estuda a palavra, não adora o Senhor, não ergue os braços para esse Deus, não deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. O que acontece? Essas pessoas acabam trazendo problemas para a vida delas. Porque elas querem fazer o que é Deus que faz. Vai ter problema, já vou avisando. Tá bom? Se você quiser fazer o que Deus quer que você faça, mas você não tem a direção dele, você vai trazer problema na sua vida e você não vai resolver. Entendeu isso? Então, não vai saber como vai sair dele. Veja Romanos, capítulo 15. Vamos ver aqui agora. Versículo 4. Ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, nós temos que observar que a palavra de Deus nos dá exemplos para nos ensinar, para nós não cairmos no mesmo erro. Isso ele está até dizendo aqui em Romanos mesmo. Então, nós precisamos da paciência, como ele diz aqui, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque a paciência e o consolo vêm das Escrituras. A pessoa que não tem a Escritura, a palavra de Deus no coração, não vai ter essa paciência que é de Deus. E esse consolo que é de Deus para a própria vida, para fazer aquilo que Deus está mandando. Então, tem que estar fundamentado na palavra de Deus para não cair. Para ter estabilidade na vida. Está entendendo isso? Aí, 1 Coríntios 10, ele já está explicando aqui como é que nós vamos chegar nesse plano. Versículo 6. Olha o que ele está dizendo. Ele vai dar um exemplo aqui. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Porque aqui ele dá a história de Israel, o que eles fizeram depois que saíram do Egito. Lá no deserto, tudo que eles fizeram através da incredulidade. Então, ele está dizendo, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, isso aqui ele está ensinando, é um aprendizado. Nós temos que aprender com a palavra, como que nós vamos andar com Deus, sem fazer o que esses exemplos que todos que estão na Bíblia estejam nas nossas vidas para nos afundar. Tá? Por isso que ele está escrevendo isso daqui. Agora, quer ver? Veja o versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas, quer dizer, murmuraram, fizeram o que deu na cabeça, inventaram, não aceitaram o que Deus falou. Então, exemplos foram escritos para advertência nossa. Amém? Abaixa isso. Para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, novamente, ele está dizendo, presta atenção nos exemplos. Eu estou trazendo aqui para você, para ressaltar nos teus olhos, em você, para você não errar. Não faça como eles, que não obedeceram, que não ouviram, que não fizeram exatamente o que Deus disse para fazer. Porque, na verdade, aqui ele está citando, inclusive está embutido aí, que ele tem a revelação toda da história do Antigo Testamento, do Novo. Paulo aprendeu tudo. Por revelação, Jesus ensinou ele. Ele está citando aqui, dentro do povo, junto à pessoa de Moisés também. Porque ele também
tropeçou no chamado, na visão, né, na vontade de Deus, como Deus queria que ele fizesse, tá? Apesar que ele sabia qual era a vontade de Deus, porque ele era um judeu, ele sabia que ele tinha sido criado como filho, né, da filha de Faraó, que ele era um membro da família, mas ele sabia que ele era judeu e que Deus tinha um plano para ele. Só que ele não foi até Deus para perguntar como que o Senhor quer que eu liberte esse povo. Como que o Senhor quer que eu haja? Qual é o seu plano? Qual é a sua direção para mim? Vocês já viram isso na Escritura? Nunca aconteceu. Ele simplesmente deduziu e quis fazer o que ele achou. Isso trouxe dor para ele e para todo Israel. Foi uma confusão que ele fez. Então vamos ver Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2 de Êxodo. Sendo o menino já grande, ele o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho, Moisés. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs de príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me? Como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, de acordo com Atos 7, ele foi para o deserto lá, é o único lugar que está dizendo a idade que ele tinha, e também que lá ele ficou 40 anos. Foi muito tempo, tá? Quando você faz, ou eu, qualquer pessoa, faz algo que não está dentro da visão de Deus para o teu chamado, você atrapalha o plano de Deus em anos, deixando com que as pessoas até morram, porque você não está no lugar certo, você está fazendo coisa que é da tua cabeça, coisa inventada. É sério ou não? Eu já trouxe isso outro dia aqui, não foi? Que eu falei, olha, você não chega no seu chamado, quando chegar lá na hora do julgamento, Deus vai abrir a cortina e falar, ó, aqui, ó, essa multidão, era do seu chamado. E olha onde eles estão, muitos deles estão no inferno. Então veja, sabe, a gente não está aqui, gente, para ficar tendo prazeres do mundo. Nós não nascemos de novo, nem aceitamos Jesus para termos esse tipo de vida. É para andar com Ele. Para o nosso bem e para daqueles os quais receberão da nossa vida, que vai fluir de nós. Vocês estão acompanhando? Então, lá em Atos 7 diz, ele foi lá para o deserto, ficou 40 anos. E foi quando ele teve, então, a experiência com Deus, aí depois de 40 anos. 40 anos, pensa nisso. Que ele foi ter uma experiência com o próprio Deus, que ele quis servir há 40 anos atrás, com a força dele, com a ideia dele, com a capacidade dele, com a intenção da cabeça dele. Entendeu? Nós somos capazes de fazer isso. E é isso que nós fazemos sem a direção de Deus, quando nós não oramos muito em línguas. E estudamos a palavra. Porque o Espírito Santo vai nos levar na palavra de Deus para mostrar o nosso chamado, o propósito de Deus, o plano dele, como que tem que ser. Porque é passo a passo. Não foi isso que eu expliquei a semana passada? Sacrifício vivo? Ninguém quer oferecer o seu corpo em sacrifício vivo para Deus. Ah, não tenho tempo. Então você não está servindo a Deus. Você está fazendo o que você quer, meia boca, assim, só para... Isso não traz estabilidade para a sua vida
isso traz, sabe, assim, altos e baixos, você fica frustrado, você não está cumprindo o que Deus quer, e você também não está recebendo o que você iria receber se estivesse na obediência. Receber da própria mão de Deus. Pensa nisso. Porque Deus nos trata como filhos. Você já conseguiu ver na Bíblia como que Deus trata os seus filhos? Não é como o povo aqui, um ser humano trata o seu filho, não. Não é no nível natural, carnal. É inigualável o que o nosso Deus Pai faz conosco, tá? Então, lá em Atos 7, Estevão, vocês estão lembrados que ele estava pregando e mostrando toda a história do Antigo Testamento, cumprida agora na morte e ressurreição de Jesus, né? E então ele está recapitulando tudo, falando a história de Moisés, que foi quando Paulo foi o assassino dele. Por não conhecer a pessoa de Jesus. Vamos ver Atos 7. Então, ele estava inspirado sobre o Espírito Santo, falando todas essas coisas. Estevão. Então, Atos capítulo 7, vamos lá. Vamos começar no versículo 20. Por esse tempo, ele está descrevendo ungido pelo Espírito Santo. Amém? Nesse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe. Então, aqui, gente, é que fala a idade dele, é o único lugar que ele tinha 40 anos. Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então, aqui no versículo 25, ora, Moisés cuidava de seus irmãos, que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar. E aqui mostra que ele sabia do plano de Deus para ele, da vontade de Deus para ele, que ele tinha um chamado, que ele ia ser o libertador. E ele achou que os irmãos iam entender quando ele chegasse lá. Olha, eu não sou egípcio, eu sou judeu, e é isso aí. E chegou com a força dele. Ele errou, porque olha o que aconteceu. Tá? Então, ele achou, tudo bem, Deus era o plano dele, que está escrito naquele livro, que nós acabamos de ler em Salmo 139. O plano de Deus para ele era libertar os judeus. Porque Deus, há 400 anos atrás, já tinha dito para Abraão que ele, o povo dele, a descendência, ia para outra terra, ia ficar escravos lá por 400 anos. Só que quando a gente vê aqui na história, diz no fim lá, depois que eles são libertos, está escrito 430, foi esse atraso que teve de Moisés ter que ficar esperando. Deus, ele teve uma experiência com Deus, porque lá ele começou a orar, buscar esse Deus, só a partir daí. E depois que ele estava já preparado, porque ele teve que, sabe, largar de ser o que ele era, para ele entrar na visão de Deus, você entende?
Então foram todos esses anos, mas foram 30 anos, que conta lá 430. Deus falou lá atrás para Abraão que era 400, mas depois no fim dessa história, está escrito foram 430, mas por quê? Por causa disso. Ele pisou na bola, ele quis, com a força dele, ser o libertador. Então nós temos outro lugar aqui, Hebreus 11, versículo 23, olha. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, ele recusou, aqui está escrito. Deus não falou para ele isso, gente. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que Deus falou para Moisés, larga a mão de ser filho da filha de Faraó, sai desse negócio de Faraó, vai pegar o povo, vamos sair daqui, vamos ficar unidos agora, vamos para a terra prometida. Deus não falou isso para ele. Ele inventou. Amém? Nós temos a capacidade de inventar. Eu acho, eu vou fazer. É aí que o barco está furado. É aí que vai ter problema na vida. Porque está fazendo coisa sem visão de Deus. Vocês estão acompanhando? Deus te chamou para você fazer alguma coisa. Amém? Você está fazendo? Estou. Mas você tem que orar para você saber o que Ele quer. Não fique se afundando nessa situação. Fazendo coisa que você acha que tem que ser. Mas como que Deus vai falar com você? Que jeito que Ele quer? Ele vai falar até dobrar você, até você se render, até você se submeter, até você ter a visão do que realmente Ele quer. Cada um tem um plano de Deus, um chamado. Agora Deus mandou você fazer isso, para de fazer com a tua cabeça. Está só fazendo coisa com a cabeça. É isso que Moisés fez. Não, eu acho que é assim, foi lá, gente, teve que sumir do mapa. Porque ele inventou aqui, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele que decidiu matar o egípcio. Deus nunca falou para ele matar o egípcio. Você não é juiz de ninguém, Moisés, não é por aí. Nem precisava fazer isso. Estão acompanhando? A gente faz coisas que não deve. Porque nós achamos que é aquilo que vai resolver Deus fazer. Esquece. Deus não quer nossas ideias. Tá? Nem as nossas ideias servem para a nossa vida. Não serve para nada as nossas ideias. Está valendo? Por isso que Paulo sabia tanto. Gente, como eu disse, estudou na escola de Gamaliel, em Jerusalém, a maior escola, o maior rabino que existia em conhecimento de lei, fariseu e tudo mais, bababá. Então, Paulo pegou tudo dele, era fariseu de fariseu, ele falou. Ele só tinha títulos, ele era tudo, filósofo, ele era tudo. Era hebreu, era romano, ele era tudo. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ficou 3 anos lá no deserto, na Arábia. O Espírito Santo, o Jesus ensinou tudo para ele, se revelou tudo para ele. Então ele foi pregar. E ele disse, eu não vim aqui com a minha eloquência. Eu vim aqui com o Espírito Santo. E ele também fez coisa que não devia. Nós sabemos. Ele foi pregar em lugares, eu já trouxe esse ensino aqui. Ele já foi pregar em lugares, para cá e para lá, e Deus nunca falou que era para ele fazer isso. Com os gentios. Enquanto ele foi fazer coisa com a cabeça dele, ele não tinha dinheiro para o ministério dele. Está bem claro, ele tinha que trabalhar fazendo tendas. E não era coisinha não, era coisa pesada. E ele carregava toda a mochila dele, as malas lá com aquelas coisas, quando ele ia de cidade em cidade, que eram as ferramentas para ele fazer, para ele ter dinheiro, para comer, para beber, para viajar. Ele não estava com essa bola toda não. Mas o dia que ele ouviu Jesus e obedeceu, porque Jesus já tinha falado desde a hora que caiu lá na estrada de Damasco, já tinha falado, você vai ser meu apóstolo, vai ser apóstolo dos gentios, tudo mais, coisa que ele odiava. Odiava cristão e odiava os gentios, gente que não era judeu. E Deus falou, então é lá que você vai, é por aí. Então,
Depois de várias vezes, Jesus falou, você tem que ir para lá, você tem que ir lá para Coríntios, é lá que você tem que ir, ele obedeceu. Quando ele obedeceu, o recurso financeiro veio a rodo, não faltou. Mas ainda assim ele volta para Jerusalém, tentou ir lá, mas bateram nele, fizeram coisa, os judeus. Quem mandou? Não tinha proteção de Deus. Se você fizer coisa na sua cabeça, você não tem proteção de Deus. Você está correndo risco. Gente, Deus é o máximo. Pensa nisso, gente. Vocês estão me acompanhando, pessoal de casa? Olha lá. Fica tempo com Deus. Não pense que você está aí fazendo um servicinho, você está agradando Deus. Deus não se agrada com obras. Amém? Deus se agrada de quem tem fé. Quem é que tem fé? Quem está na presença dele, vai fazer o que ele quer. Porque eu preciso ter fé para fazer o que ele quer. Senão eu não faço. Porque eu tendo fé, eu tenho confiança, porque elas andam juntas. Confiança com fé. Então eu entrego a minha vida a ele, eu me submeto. Senão eu não entrego, porque o meu eu próprio não é fácil, é demoníaco. O eu próprio é demoníaco, é terreno. É perigoso. Por isso que é essencial saber qual é a vontade de Deus. Primeira coisa. Primeira coisa, você tem que saber qual é a vontade de Deus. Mas vem cá, não me venha me perguntar. Eu não tenho um botão aqui que eu vou orar, Deus vai falar. Não fala não. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não mando. Não tem uma chave para isso. Agora, o Espírito Santo vai falar. Se você orar muito em línguas, começa a vir para você a vontade dele, no seu espírito. Você vai ficando afinada à vontade de Deus, que vai surgindo do seu espírito por orar em língua, estudar a Bíblia. Valeu? Adorar a Deus. Tá valendo isso? Glória a Deus, é maravilhoso, tá? Então, para você poder se comprometer com Deus, você tem que saber a vontade dele, amém? Eu não vou. Como você vai se comprometer com Deus se você nem sabe qual é a vontade dele? Você está se comprometendo com o quê? Você só vai na igreja o dia que você quer, faz o que você quer? Isso não é compromisso com Deus, tá? Você tem que saber, tá? Então, até que não vai ser difícil não, você saber qual é a vontade de Deus. Porque primeiro ele vai começar a pôr em você uma vontade de ficar com ele. Porque não é sua essa vontade. Você vai monitorar essa vontade que ele te dá, se você vai ou não. Porque isso cabe a você, tá? Então, ter vontade de ficar com Deus não é uma coisa sua, é Deus. Não pense que foi você que teve essa vontade e foi lá e ficou um tempão com ele. Não, tudo é ele, porque senão você não ia, nem eu. Então, você tem que ter a palavra e orar em línguas, bastante, para você saber a vontade. Ele vai começar por vontade. Já você já não é mais aquela pessoa. Ai, não, eu nem vou fazer aquilo agora, eu vou ficar aqui. Eu quero mais Deus, eu estou querendo mais. É aí que é. Isso é sinal que o Espírito Santo está operando na tua vida. Você está tendo fome, desejo. Se não, você está muito doente espiritualmente. É a sua alma. Não está boa não, tá? Mas, tudo bem, aí de repente você sabe. Eu já sei, Deus está querendo que eu faça isso, eu já sei. Ou às vezes você não quer nem falar com ninguém, porque você diz, eu nem vou falar, porque se o diabo escutar, não tem, o diabo, ele não tem poder. Ele faz encrenca, porque a hora que você for dar o passo, ele vai vir na frente. Você que tem que sai daí. E ir para frente, que Deus vai estar com você, que a vontade é dele. É isso aí. Agora, seguir a vontade é difícil. Ponto final, é aí que está também o problema. São duas coisas. Primeira coisa, é o meu eu próprio, que sou eu mesma, o problema. E segundo lugar, quando eu souber da vontade, vai ser difícil seguir. Bem agora eu não posso. Nesse dia, realmente, este dia não vai dar. Porque a sua vida é sua, não é de Jesus. O calendário é seu, não é de Jesus. Então, seguir Jesus não é fácil. Por isso que ele diz, vem e segue-me. Larga tudo que você tem e vem e segue-me. Pega a sua vida e vem e segue. É isso aí. Eu já trouxe muito desse ensino aqui. Mas daí, já fez? Não.
Você vai ter que orar para você saber o que Deus quer. Certo? Mais tempo. Tem unção aqui para você orar. Só que quando você estiver orando, vai ter uma guerra dentro de você. Você vai observar. Ah, não vou ficar aqui não vou fazer isso não. Não, é melhor eu fazer. Aí estou perdendo tempo. Não, perdendo tempo não. Eu estou ganhando tempo. Porque Deus está resolvendo minha vida. Então, atenção. Deus mandou você fazer uma coisa, não é para você fazer com a tua cabeça. Você tem que fazer do jeito que Deus quer. Porque daí dá certo. Né, o máximo? Aí dá certo. Porque Deus vai falar, não, é assim. É assado. Vai te dar ideias, vai te capacitar. E é o jeito que Ele quer. Então, Ele vai começar a te galardoar. Ele vai te abençoar. Ao máximo. Aí Ele começa a cuidar da tua vida. Porque você está obedecendo e fazendo o que Ele quer. Mas não é com a sua competência, na obediência. Então, Ele começa a cuidar de você. Senão, Ele não está cuidando. Está valendo? Você está meio descoberto. É por aí. Porque você não tem certeza, você não sabe nada. Você está com a vidinha assim descoberta, não está com a proteção mesmo de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso não quer dizer que o diabo não vai vir atacar, ele vai, ele ataca. Ele é feroz. Mas o Senhor vai estar presente para nos fortalecer, para nos proteger, etc. Hã? Tá certo? Então, seguir é difícil, tá? E os problemas vêm na vida por não fazer a vontade de Deus. É uma coisa que nunca se resolve, porque fica fazendo coisas com a cabeça. Não, eu vou fazer assim agora. Aí você vê que não dá certo. Mas também não resolveu do outro jeito. Quando é do jeito de Deus, resolve. Tá valendo? É o bom, gente, é o máximo. Porque você para de ser eu. Eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que fazer isso. Não, Deus não falou isso para você. Ele quer viver dentro de você. Ele deixa eu viver dentro de você. O próprio Jesus, deixa eu viver. Então você tem o seu eu próprio, ó, vai para a cruz. O seu eu. Eu quero, eu sei, eu faço, eu mando. Vai para a cruz e você... Então, deixa Jesus viver a vida dele. Você começa a fazer o que ele quer. Olha aqui o que Moisés fez, homem forte, inteligente, estudado, culto. Ele era um líder, na verdade. Então, com tudo isso, ele falava, agora chegou a hora, Deus até hoje não fez nada, acho que agora eu já vou. É assim que você faz? Ah, não, vamos inventar um negócio agora para resolver um pouco o nosso caso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Não é para inventar nada, porque Deus não quer que nós tenhamos a nossa ideia, tá? Então, Ele criou, sabe, um jeito, conforme está escrito aqui, largou tudo para resolver o caso dos judeus. Ele que decidiu. Então, entende isso. Deus não mandou, Deus não deu visão para ele, Deus não deu comando para ele, chegou a hora, nada disso. Ele que escolheu. Não é bom você saber isso? Foi furo na água. Anos e anos no deserto, ele não precisava sair do conforto. Porque Deus não faz isso, Ele não te manda para ir debaixo da ponte. Não te manda ir morar com cobra, escorpião e coisa do deserto. De jeito nenhum, um cara com aquela categoria. Você acha que Deus ia por ele para ser criado no palácio, filho lá do faraó? Né? O sucessor, de repente, qualquer dia? Deus não pôde protegê-lo. Esse não é o caráter de Deus. Tirar Moisés do palácio, daquela coisa toda, pôr ele lá no deserto, numa situação humilhante, escondido, fugiu. Deus tinha um plano, que nós não sabemos qual é, mas ia usar ele lá na glória, minha gente. E tudo ia ser resolvido, porque Deus é Deus. Do jeito que resolveu trazer o povo dele para lá na fome, com José. Não ia acabar desse jeito. Está valendo? Ele ia libertar esse povo em glória, em poder. Então, não inventa.
ele fez uma bobagem, tá? Então, ele achou que ele ia abençoar o povo e não foi, tá? Então, vamos ver agora o Provérbios 3:5. Versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não anda com a tua cabeça. Porque eu quero fazer o que Deus falou, mas do meu jeito, com a minha cabeça. Não faça mais isso. Você tem que orar horas em línguas, ficar muito tempo lá. Por isso que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. A oração em línguas, Paulo diz, eu oro em línguas mais do que todos vós. Ele orou incessantemente, não pode ficar um dia sem orar. Mas você tem que estudar a palavra, você tem que se aprofundar na palavra. Porque é com a oração em línguas que você vai ter essa palavra vivificada no seu coração, tá? Então, seguir Deus é deixar Deus agir na sua vida, é isso que é seguir Deus. Vem e segue-me, Jesus falou. Mas ele falou, e aprende de mim. Não foi isso que ele falou depois? Mas é isso aí. Vem, segue-me e aprende de mim, porque meu jugo é suave e eu sou manso. É leve o meu jugo. Aprende comigo. Então, eu vou seguir Jesus para eu fazer o que eu quero? Vou seguir Jesus, mas eu tenho que aprender com Ele. Então, seguir Deus é aprender, deixar Ele lidar com você. Sabe, e as pessoas que não seguem Jesus, jamais conseguem administrar as coisas de Deus do jeito de Deus. Entendeu isso? Você vai ter que administrar as coisas de Deus com o jeito dele. Você está acostumado na tua empresa. Você acha que é assim que lida com as coisas de Deus. Não é, não tem nada a ver. Você está acostumado com essas coisas. O jeito que você lida, não é assim que lida com Deus. É o jeito dele, por isso que você tem que aprender com ele. Então, Jeremias 10, versículo 23. Olha, essa palavra é o máximo, tá? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. Ele tá, dentro do contexto, ele está falando do julgamento que Deus ia fazer para o povo de Israel. Porque esse povo, gente, era a pupila dos olhos dele, o amor dele, o povo. E o povo só seguindo o caminho errado, com ídolos, servindo a Satanás, os ídolos, esses deuses falsos, tá? Então, quanto a nós, dentro disso que ele está falando, nós somos pessoas espertas. Claro, todo mundo é espertinho, lógico. E suficientes, né, para nós decidirmos o que nós vamos fazer. Porque nós usamos o nosso entendimento. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo outro. Mas está baseado onde na Bíblia isso? Que o Espírito Santo te segue, te orienta na palavra. Quando você lê isso, meu Deus, então eu entendi. Então eu não posso fazer o que eu quero. Eu entendi que eu já ia agora mesmo fazer aquilo, ia fazer isso, isso. Não, não é. Não é para eu dirigir os meus passos. É Deus. É o que está escrito lá em Provérbios, né? Quando nós tomamos decisão dos nossos caminhos, esses caminhos dão para a morte, como ele diz lá. Tem coisas que parecem que são vida, mas no final é caminho de morte. Não é isso que está lá em Provérbios? Então é isso daí, tá? O problema é o engano, é Satanás que põe engano. Para que, tipo, você sabe muito, você é capaz, e blá, blá, blá. Ele falou tudo isso para Eva. Ficou lá, pregando séculos para ela, deturpando. E, mais ainda, ficou mudando a mente dela. Moldando a mente dela na mentira. Nós já nascemos assim, com a mente moldada na mentira, nas trevas, no pecado. Agora, olha o trabalho para renovar isso tudo. Mas isso cabe a nós, porque nós nascemos de novo. Temos o Espírito Santo, ele faz, tá? Porque o problema todo está no nosso coração. Lembra que eu expliquei a semana passada onde é que fica o coração? Espírito e alma, eles são
unidos assim. Não dá para ver onde começa um, onde termina o outro. Espírito e alma. Só que o espírito, ele tem uma forma. Ele está dentro desse corpo, ele é assim. Todo mundo vai nos ver depois, cada um vai saber quem é. Porque essa cara, esse corpo, essa pessoa. A alma é a nossa identidade, a nossa vontade, o nosso jeito, caráter, não sei das que. E o nosso coração, quando a Bíblia diz aqui, fica aqui no meio, bem aqui no meio. Aqui no meio, é nessa junção. Por isso que só a palavra de Deus é capaz, porque é igual uma espada afiada de 2 gumes, é capaz de discernir, trazer o discernimento. Se é carne, se é espírito, porque ela corta. Só ela pode entrar nesse lugar onde está o meu coração, que é bem no fundo de mim. O meu coração tem que pender para o espírito, não para a alma. Eu tenho que cuidar disso até ele ir para lá. Enganoso é o coração. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Onde está o coração? Vocês estão sabendo. Ele é uma união do espírito e da alma. É ali que eu vou ter, que a palavra de Deus tem que estar. Esse coração tem que estar na presença de Deus. Porque isso é a área espiritual. Deus é espírito. É isso que vai fazer você mudar. Ouça um ensino desse. Preste atenção, ore em línguas, leia os versículos. Para aquele áudio. Escreve, estuda mais. Vê se você está fazendo isso, os cuidados que você tem que ter para não ficar mais nisso. O que você tem que fazer para sair disso? Não é o seu trabalho, o serviço que está qualificando você para Deus. É o que o seu coração é. E ele está dizendo, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso. É o que ele fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3, de 1 a 3. Porque nós éramos filhos da ira de Deus por causa desse coração. E agora nós não podemos nos dobrar a esse coração. Não é eu nasci de novo e ando nisso. Então, Salmo 36, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então, pessoas que não são nascidas de novo, são malignas por natureza. Deus chama isso. Quem não nasceu de novo é maligno, por natureza. Então, o que domina o coração de uma pessoa que não é nascida de novo é o medo. Porque é o diabo que põe coisa lá. Vocês já viram que quem não tem Deus é medo o dia inteiro. Não, o pior é que está cheio de cristão com medo o dia inteiro também. Nós temos que crer nisso que está aqui. É isso aqui, tá? Então, o medo domina a pessoa que não é nascida de novo, tá? Foi igual Adão e Eva, depois que pecaram, eles foram se esconder, né? Atrás da árvorezinha lá, e Deus, onde você está, Adão? Cadê? Deus sabia, mas... Eu estou aqui aonde? Eu estou escondida. Ué, mas por quê? Eu pequei, estou com medo. Pessoa que não está com relacionamento de Deus, tem medo de Deus. Que horror. É horrível isso. É um sentimento horrível. As pessoas que nascidas de novo, elas têm que ter o temor de Deus. Então, o temor de Deus faz parte de quem nasceu de novo, porque o que era velho já foi removido da nossa vida. As trevas, o espírito sem Deus, a vida sem Deus, tá? Então, agora nós temos Deus, nós temos o temor. Temor não é medo, é esse temor que você se submete a Ele em tudo. Porque você teme o Senhor, é medo. Você teme o Senhor. Você entra na vida dEle,
Você dá a sua vida para Ele. É temor. Isso é a Bíblia diz que aquele que teme o Senhor é abençoado em todas as áreas, não falta nada, tem tudo, é coroado por Deus e tudo mais, tá? Quando você está servindo a Deus, você está satisfeito. Você tem algo tão bom dentro do seu coração que está preenchido por Ele. Porque você obedece. Então, a sua vida não é uma rotina. Sabe? Ai, amanhã é domingo. Ai, depois é segunda. Ai, sei lá. Tanto faz. Segunda, sexta, domingo. É a mesma coisa. Você é uma pessoa alegre. Porque Ele habita em você. É diferente. Não tem peso. Se tem peso, você está fora de Deus. Então, você vai orar. Falar com o Espírito Santo, e Senhor, eu não quero esse peso, me mostra o que eu estou fazendo, que a minha vida está um peso. Olha que maravilha, Ele vai tirar, porque Ele vai mostrar para você. Não é que Ele vai tirar, Ele vai mostrar, você está fazendo errado isso aí. Então é peso, né? Porque não é para você fazer deste jeito, eu quero que você faça isso. O nosso eu é o nosso próprio inimigo. Tá? Porque nós não queremos nos entregar a Deus de jeito nenhum. Pensa nisso. Você quer mesmo se entregar a Deus? Ai, mas me dá um medo de repente. Então é o pecado que está aí. É o pecado. Medo do quê que você não quer ser? Mas é porque eu vou perder aquelas tardes. Vou perder aquelas pessoas. Os seus deuses que você idolatra. E o Deus verdadeiro não está sendo adorado como deveria. Vocês estão acompanhando? Ai, mas eu não quero entregar. Ai, se Ele pedir. Se Ele pedir, você vai dar, porque você ama Jesus mais do que tudo. E Ele nunca vai te pedir o que você não consegue. Ele vai estar no lugar. Você mesmo vai... Ai, nem quero isso. Está ótimo, está maravilhoso. Porque Ele nunca vai deixar você sofrer. Os cortes que Deus faz não é para você sofrer, é para te libertar. Vale a pena, tá? Entende? Então, nós nos sobrecarregamos porque nós estamos fazendo coisas com a nossa cabeça. A vida fica cansativa, ficamos estressados e até doentes. E mal-humorados, e isso daí impede da gente entrar na presença de Deus, começamos a guardar mágoa, rancor, e a gente não se liberta porque nós não podemos nos libertar, só Deus, e falta obediência. Falta submissão a esse Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém.